Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina, na disciplina de Topografia. A aula de hoje, a aula de número 27, será sobre a introdução teórica sobre o assunto terraplanagem ou terraplenagem. Nós trabalharemos com a teoria e também com alguns equipamentos utilizados, de tal forma que a aula de hoje se constitua em base para que nós possamos, na próxima aula, começarmos os cálculos envolvendo plataformas horizontais, movimentação de terras, cortes e aterros de uma forma geral e também as compensações. Bom, terraplanagem. Aqui, um dos primeiros detalhes que você deve saber, existe a palavra terraplanagem e existe também terraplenagem. As duas palavras têm o mesmo significado aí na língua portuguesa. Então, é muito comum você encontrar terraplanagem e terraplenagem. Caracterização. O serviço de terraplenagem, veja que eu já escrevi diferente aqui, tem como objetivo a conformação do relevo terrestre para implantação de obras de engenharia, tais como açudes, canais de navegação, canais de irrigação, rodovias, ferrovias, aeroportos, pátios industriais, edificações, barragens e plataformas diversas. Observe que tem como objetivo a conformação do relevo. O planeta Terra, ele não é exatamente como você gostaria que fosse para construir. Existem algumas áreas que são planas, semiplanas, mas a grande maioria tem, naturalmente, vales, depressões, você tem lugares mais altos, lugares íngremes, mais inclinados, menos inclinados, etc. E você, para fazer uma edificação, você precisa tornar, provavelmente, isso numa plataforma, ou uma plataforma horizontal, uma plataforma inclinada, enfim. E isso aí, esse ajuste do solo é chamado de terraplanagem ou terraplenagem. Outra questão, que muitas vezes você vem fazer engenharia pensando apenas em edificações, por isso que eu coloquei a palavra edificações em vermelho, mas, na verdade, todas as obras de engenharia que estão aqui listadas, essa lista está de acordo com a Resolução 218, de 1973, do Sistema Confia-CREA, tá? Que é a lista de atividades que o engenheiro pode desenvolver. Então, aqui você tem todas essas atividades, todos esses tipos de obra que você poderia trabalhar. E entre elas está edificações. Observe que edificações é uma das atividades do engenheiro. É importante esse detalhe aí na sua vida. Observe aqui também uma outra questão. Eu coloquei aqui esse slide. Veja que eu tenho aqui, agora que você é doutor em curva de nível, você tem aqui as curvas de nível, e você tem aqui um determinado rio ou riacho passando por aqui. E você pensa, naturalmente, em fazer uma represa. Como diz o povo da roça, fala represa para ir pescar. O pessoal da engenharia fala geralmente barragem, que nós pensamos numa coisa maior, uma hidroelétrica, um lago de Itaipu, um lago, por exemplo, sei lá, de Urubucungá. Nós pensamos em coisas maiores, não só em pescaria. Dentro dessa lógica, você faria isso daqui, você vai represar aqui. Observe que quando você faz aqui a represa 116 a 116, você tem ali, por exemplo, essa área aqui, que é a área que será alagada, para você poder calcular essa área de alagamento. Olhando em 3D, você teria essa situação que é o lago. Então, você teria que desapropriar toda essa área que envolve essa área alagada. Então, observe bem que isso é uma obra de engenharia. A princípio, você teria aqui um rio, e após o represamento, você vai ter uma área alagada, e você tem como calcular esses volumes. E isso, naturalmente, numa usina hidroelétrica, é passível de indenização. Mas, como é uma obra que envolve grandes prejuízos à natureza, isso passa por uma série de documentos legais e uma série de licenças ambientais. Geralmente tem uma série de entraves que precisam ser resolvidos antes de iniciar qualquer obra. Principalmente se pegar, por exemplo, áreas de matas nativas, áreas indígenas e outras coisas mais nessa linha de pensamento. Tá? Então, eu preciso muito cuidado ao executar esse tipo de obra. Bom, vamos em frente. Definição. Terraplenagem é a técnica de engenharia de escavação e movimentação de solos e rocha. Veja, embora seja terraplenagem, nós não dizemos escavação e movimentação de terra. Nós dizemos escavação e movimentação de solos e rocha. Por quê? Quando eu falo solos, a minha palavra solo pode ser um solo siltoso, arenoso, argiloso, rochas, há diversos tipos de rocha. Por exemplo, uma rocha basáltica, uma rocha sedimentar e assim por diante. Dependendo do tipo de rocha,
será e o tipo de trabalho que você irá fazer e o custo para fazer esse tipo de trabalho. Ficou claro? Então, é importante, antes de calcular, porque eu poderia chegar aqui e ensinar você a calcular, simplesmente, uma pessoinha que sabe fazer continhas. Mas eu quero formar engenheiros. Então, estou explicando como faz e por que faz. Veja a diferença. É preciso pensar antes de fazer, no porquê fazer e como fazer. E depois, sim, vem a técnica de calcular e fazer, que é a técnica mais simples para nós que somos engenheiros. Princípio básico. Escavação de um determinado material, espalhamento desse material em local distinto do primeiro. Para tanto, são apresentados os seguintes conceitos. Existe a palavra corte, a palavra empréstimo, a palavra aterro e a palavra bota fora. Vamos aos detalhes aí. Quando eu tenho, por exemplo, um determinado solo, eu vou lá e tiro simplesmente com a máquina, eu estou tirando com a máquina, empurrando para a esquerda ou para a direita, tirando, isso é chamado de corte. Simplesmente eu estou cortando. Quando eu coloco terra num determinado lugar, eu estou chamando de aterro, eu vou aterrar. Então, eu corto quando eu tiro e eu aterro quando eu coloco o material. Inclusive, é uma palavra engraçada, a palavra aterro, porque se eu estiver aterrando com rocha, se eu estiver aterrando com qualquer coisa, seria aterro, além de terra. Veja que detalhe interessante. Então, corte, quando eu tiro a terra. Eu estou retirando a terra, cortando com um trator, com uma máquina. E aterro, quando eu chego, coloco terra ali e vou depositando terra numa determinada região. Agora, eu tenho duas palavras que você, enquanto engenheiro, precisa entender melhor, porque ela foge um pouco da regra da cultura geral. A palavra empréstimo, por exemplo, quando você fala emprestar, significa o quê? O que você pensa quando você fala empréstimo? Quando você pega alguma coisa emprestada, você pensa que você deverá devolver ou receber de volta. O problema é que na engenharia, o termo empréstimo não quer dizer que você vai devolver. Por exemplo, eu estou fazendo uma obra no lote A e o meu terreno ele é, por exemplo, um declive acentuado ou no popular tem um buraco. Eu quero tornar ele horizontal. Então eu vou contratar uma empresa de terraplanagem para trazer terra para o meu terreno. O ato de trazer terra do outro terreno, de algum outro lugar, para o meu terreno, para a minha obra, é chamado de empréstimo. Grave bem isso, porque isso, na hora de fazer prova, ou na hora de um concurso público, ou na hora de uma prova qualquer, dá muita confusão. Então, a palavra empréstimo é quando você traz solos, de uma forma geral, de um outro lugar para a sua obra. Em contrapartida, imagine que você tem uma quantidade de solos lá na sua obra e você quer, por exemplo, tirar aquele excesso de material e tornar plano. Sei lá, tem lá na sua obra um aclive acentuado. Você quer cortar o terreno e fazer com que ele fique plano. Então, você vai tirar terra do seu terreno e levar para algum lugar, não interessa onde. Você vai contratar uma empresa que vem com um trator, tira a terra, igual você viu ali no slide da aula passada, e leva a terra embora. Aquilo é chamado, o ato de levar a terra da sua obra para qualquer lugar, que não interessa onde, é chamado de bota fora. Igual está escrito aqui, bota tracinho fora, bota fora. Então, veja bem, Zanin, se ficou claro. Estou fazendo uma obra, eu tenho que comprar terra, etc. e tal, trazer terra de outro lugar, eu faço o chamado empréstimo, mas não devolvo. Eu pago pelo transporte, tá? E eu faço também o bota fora quando tem excesso de terra no meu terreno e eu não preciso de toda aquela terra, eu tenho que tirar porque ela atrapalha a obra. Então, eu vou fazer um bota fora. Vale lembrar que a terra, assim como a água, ela é um bem da humanidade. Então, teoricamente, você não compraria terra e não venderia terra. O que você está pagando, na verdade, é o transporte. Você paga para trazer terra, você paga para levar terra embora. Assim como a água, por exemplo, mas a Sanepar cobra. Sim, amigo, ela cobra pelo tratamento por litro de água, porque ela pega a água lá do rio, faz a captação, faz todo um tratamento, gasta produtos químicos para limpar essa água, filtros, etc. E ela entrega para você uma coisa chamada água potável na sua torneira, totalmente tratada. Então, ela cobra pelo tratamento. Em tese, ela não te vende água. Veja bem um detalhe interessante, não sei se você já tinha pensado nisso. Você acha que você paga pelo bem da humanidade chamada água. Não, você paga pelo tratamento do bem da humanidade chamado água. Um detalhe é um conceito, na verdade, precisa ser melhor entendido.
Porque também, se você quiser pegar um balde, viu, Zanin, ir lá no Tibagi buscar, não tem uma lei que proíbe você de ir lá no Tibagi e pegar água, colocar no seu carro, no seu caminhão e trazer. O que ela cobra? Ela cobra esse transporte, ela pega a água lá suja, muitas vezes com um nível de turbidez alto, e, enfim, ela trata essa água, ela limpa e entrega na sua casa. Ela está cobrando isso, a limpeza e o transporte dessa água. Tá claro? Tornar ela potável. Eu sei que, às vezes, algumas coisas que eu falo chocam um pouco vocês. Ainda tem muita gente, né? Netão criado com a avó, né? Aquele pessoal que solta pipa na sacada para não sujar o pé, né? Liga um ventilador e dá linha na pipa na sacada, né? Então, assim, precisa se acostumar com as ideias de mundo, né? Mundo real. Em uma obra, pode-se ter 4 condições citadas acima. Casos típicos são os de terraplanagem em rodovias e ferrovias, cujos projetos de terraplanagem são constituídos por uma sucessão de cortes e aterros. Quando você tem essa situação, você deve pensar o seguinte: você que não viaja, por exemplo, sentado no banco de trás do carro, abraçado no seu ursinho, você que olha a estrada, você que acompanha a viagem, você vai perceber que na estrada, muitas vezes, você tem, de um lado, você tem ali uma queda abrupta do lado esquerdo, do lado direito, você muitas vezes tem ali uma rocha inclinada, alguma coisa muito forte. Há momentos que você está na estrada e dos dois lados não tem nada, porque as duas laterais são mais baixas. E há momentos que você está na estrada e as duas laterais são bem altas. Deve perceber isso quando você viaja. E qual é o diferencial? Na verdade, o que acontece é o seguinte: você imagina que quando você vai fazer um projeto de estradas, você vai naturalmente definir por onde você irá passar. Via de regra, uma estrada mais econômica, ela acompanha a curva de nível, quando é possível. Se ela acompanhar a curva de nível, ela fica na horizontal. Então, tecnicamente, como ela não atravessaria cursos d'água e não atravessaria elevações muito altas, ela então não teria ponte para passar sobre o rio ou sobre o vale, e ela também não teria túneis. Porque o que torna uma estrada ainda mais cara, que ela geralmente é a construção, por exemplo, de pontes e túneis. Então, só para você entender alguns conceitos antes de começar a calcular. O aproveitamento de eventuais sobras de corte para aterros distantes, como a falta de material, pode ser antieconômico, devido às grandes distâncias de transporte do material escavado, havendo a necessidade de definir botaforas e empréstimos laterais. Então, observe o seguinte: muitas vezes nas estradas, quando nós fazemos, nós tiramos material do lugar mais alto e colocamos material no lugar mais baixo. Então, imagine que você teria uma estrada assim, que desce de uma vez só. Eu corto um pouco do topo, para não subir tanto, e coloco o material no lugar mais baixo. Então, a estrada que era assim, agora ela é assim, mais suave, entende? Porque eu tiro o material daqui para lá. Quanto eu tiro? Eu, na verdade, eu vou fazendo uma proporção entre a decisão técnica e também a economia. Por quê? Levar material 50, 60 quilômetros de distância, muitas vezes não compensa para os tratores e caminhões que gastam um combustível, enfim, combustível, operação e etc., muito caro. Então, muitas vezes, nas obras, eu faço alguns botaforas laterais. Eu crio uma grande área lateral para pôr material e etc. e tal, e depositar material. Eu tiro do lugar mais alto, coloco no lugar mais baixo. Vai compensando. Veja que você percebe isso na estrada quando você anda. Ela sobra, desce, ela sobra, ela desce, ela sobra, desce. Então, aquilo subia bem mais e descia bem mais. Eu faço sempre isso. Por isso que você vê que sobra a lateral, a inclinação ali da lateral sempre. Então, agora você vai olhar a estrada com um novo olhar. Só que tem uma distância máxima para isso, em termos de economia, que a gente acaba calculando aí. Tem uma disciplina, vocês vão ter uma disciplina de projeto e execução de estradas, que vocês irão trabalhar essa questão do projeto geométrico de estrada, da questão da execução de estradas. Etc. Outra questão também bastante intrigante é o seguinte: abertura e melhoria dos caminhos. Alguns de vocês sentados nos seus lares enxerga assim: vou fazer uma estrada, eu vou pela estrada. Não, amigo. Se você vai construir uma estrada entre uma cidade A e a cidade B, não existe a estrada. Então, você não vai pela estrada, você tem que sair dessa redoma de cristal que muitas vezes você é criado, sacada, leitinho com Toddy, leitinho com pera, e dar uma pensada melhor na questão. Por quê? Porque observe o seguinte: se você vai fazer uma nova estrada, então você vai passar por dentro de propriedades rurais, de uma forma geral, você vai passar por dentro de rios, atravessar rios, você vai ter regiões alagadas, ou como diz o povo da roça, brejo, e você, antes de fazer a estrada, tem que fazer o projeto da estrada. Olha que coisa interessante.
Não é assim, eu saio da cidade A e vou para a cidade B, é mais ou menos por aqui, ó, vai no rumo, está dando certo. O povo antigo, né, os engenheiros antigos, diziam que se você quisesse fazer uma estrada, se soltava um burro na frente, os engenheiros iam atrás marcando. Porque o burro, que o pessoal fala, né, o animal, ele, embora seja chamado de burro e virou pseudônimo de falta de inteligência, tá? Na verdade, o burro tem uma tendência a andar sempre na horizontal. Então, a lenda popular diz que o burro sempre anda na horizontal, então ele segue a curva de nível intuitivamente. Então, se você for atrás do burro, geralmente você anda na horizontal. Então, a lenda antiga dos engenheiros era que se soltava um burro e ia atrás dele marcando a estrada. Por isso tem essa piadinha de engenheira, que geralmente só engenheiros entendem, tá? Porque é uma piada infame em relação aí a um animal, né, que passou para a história como um animal com falta de inteligência. Mas ele não é, na verdade, não tem nenhuma falta de inteligência. Tá? Pelo contrário, ele faz muitos trabalhos, inclusive trabalhos repetitivos. Você faz uma rota com ele 2 ou 3 vezes, ele faz aquela rota o dia inteiro, para lá e para cá, para lá e para cá. Ele é um animal muito concentrado naquilo que ele faz, tá? Então, é uma lenda popular, aí, porque o bicho sofre de bullying, na verdade, tadinho. Utiliza-se normalmente os caminhos rurais existentes, executando melhorias como reforços e reformas em mata-burros, pontilhões e melhoria na plataforma. Vocês sabem o que é um mata-burro? Não fala para mim que é um lugar de matar burro, que não é, tá? A gente não vai matar nenhum burro. Isso, é um lugar onde os animais não passam, na verdade. Mas por que que tem esse nome? Vou mostrar aqui, ó. Isso é o mata-burro, ó. O que é o mata-burro? Geralmente, você tem uma estrada numa fazenda, para os animais não saírem do pasto e para a rodovia escaparem da fazenda, quando você não quer pôr o portão, você faz um mata-burro. Por quê? Os bichos, geralmente, no geral, de 4 patas, não passam em lugares que são vazados. Por quê? Porque eles têm uma dificuldade, eles enroscam a pata no buraco. Aí, quando um animal geralmente enrosca a pata no buraco e quebra a perna, o costume antigo não é levar ele no hospital, tá? O costume antigo é uma palavra usada, como se chama a palavra sacrificar. E geralmente matam o animal para ele não ficar sofrendo. Isso é cultura popular, quase todos os países. Tá? Isso não é justo. Amigo, a aula aqui é de engenharia, tá? Eu só estou explicando por que a palavra chama mata-burro. Porque o burro, ou qualquer animal, a vaca, o boi, o cavalo, quando vai atravessar aqui, geralmente ele enrosca a pata e quebra a perna. Aí eles, para o bicho não ficar manco só com 3 pernas, com 2, eles matam e aproveitam a carne, e sei lá, faz linguiça, sabão, não sei o que faz. Não é da minha conta. O fato é que todo mundo gosta de churrasco. A coisa que existe é que churrasco não nasce na prateleira do supermufato, como muita gente pensa. Existe um animal que morreu para você ter o churrasco. Isso é importante também, largar a mão de falsidade ideológica. O bichinho chega, mas ele dá uma olhada, aí ele volta. E não rola passar nesse buraco aqui para ele. Você tem também o reforço de pontilhões de madeira. Porque, veja, quando você vai fazer uma estrada lá na Tonga, lá no meio do mato, você vai passar em alguns lugares, você precisa levar os seus tratores, máquinas e equipamento. E essas máquinas e equipamento que nós usamos para fazer estrada são muito pesadas. Então, eu preciso, por exemplo, ver por onde ela vai passar, ver se tem alguma estrada vicinal, alguma estrada rural, e dar uma melhorada nas proximidades da minha rodovia, para eu conseguir ter acesso, ficou claro? Tem lugares que atola, a máquina não anda, o camarada jogou aqui, olha, chama de moledo, né? Faz um moledo, joga uma rocha, um basalto triturado, para dar uma melhorada, para ter poder de tração. O povo da rocha chama de empedrar mesmo, vamos empedrar a estrada, moledar. Outra questão também que você deve analisar é o seguinte, imagine que você tem um curso d'água, você vai passar uma estrada qualquer. Nós, engenheiros, não brigamos com a natureza, porque a natureza trabalha 24 horas por dia, ela não descansa. Se eu faço uma estrada que interrompe um córrego, um rio, um riacho, automaticamente esse rio, riacho, vai destruir a minha estrada. O que eu faço? Eu canalizo a água por baixo da estrada. Então, talvez é uma coisa que vocês nunca percebem, que vocês viajam, a grande maioria, abraçado no ursinho no banco de trás do automóvel. Mas se você começar a perceber, geralmente, na grande maioria, quando você tem uma estrada que você desce, chega lá no vale e começa a subir, embaixo nesse vale, em boa parte dos casos, você tem essa situação aqui, como se fosse um bueiro. Isso é, você tem tubos bem grandes, de concreto ou de aço corrugado, em que a água continua atravessando por baixo da rodovia. Não é uma ponte, mas parece. Tá vendo? Olha como é que é. Você faz a valeta, coloca os tubos, depois você põe a terra por cima, compacta e faz a estrada normalmente. Então, tudo isso são obras de engenharia. Por isso que uma estrada não é uma coisa barata de ser feita. Veja, tudo isso é importante para você entender. A próxima aula nós vamos calcular
tira daqui, põe para lá, deu tantos metros cúbicos, corte, aterro, isso e aquilo. Mas aquilo, na minha opinião, é a parte técnica, é a parte mais fácil. Pensar a engenharia, pensar como engenheiro, é que torna você engenheiro. E para pensar como engenheiro, você tem que entender o que você está fazendo e por quê. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem noção, ele calcula fazer uma estrada com o preço do asfalto. Mas isso é mentira. Porque depende do acesso que você vai ter à região, o tipo de pavimentação, o tipo de piso que você vai encontrar, por onde você vai passar essa estrada, tem que fazer ponte, fazer inúmeros bueiros, tem que fazer túneis, por onde vai passar essa estrada. E o custo muda naturalmente. Algumas atividades preliminares, aquela foi a número 1, abertura e melhoria dos caminhos. 2, desmatamento, destoque e limpeza. Desmatamento, destoque e limpeza, atenção à palavra destoca. Destoca não é tirar da toca, é tirar os tocos. Imagine o seguinte, você vai desmatar uma estrada, né, que é bastante comum, você vai desmatar uma estrada, então o serviço de desmatamento consiste na retirada de toda a vegetação existente na área da plataforma, utilizando-se tratores de esteira, motosserra e etc. Então, após o desmatamento, é necessário o arrancamento dos tocos das árvores. Imagine que você vai lá, corta as árvores, sobe aquele toco dentro da terra. E você pega e deixa o toco lá. Naturalmente, você não vai prestar. Então, a limpeza consiste na retirada de toda a camada de terra vegetal, em média 50 centímetros de espessura, a qual é depositada geralmente em leiras, ao longo das estradas e fora dessa área que você vai fazer a obra. Qualquer obra de engenharia, você faz essa limpeza. Veja, observe alguns detalhes importantes. Ao fazer uma estrada ou uma obra de engenharia civil, é muito comum você pensar, eu corto uma árvore, por exemplo, bem rente ao chão, eu vou lá, faço o concreto em cima dela, e após fazer o concreto, ninguém vai saber que lá embaixo tinha um toco que eu não arranquei. Engano seu, camarada. Por quê? Com o passar dos anos, essa grande raiz, esse toco embaixo da terra, ele vai apodrecer. E ao apodrecer, vai criar um grande vazio embaixo dessa obra. Pode ser um edifício, pode ser uma estrada, enfim, qualquer coisa em termos de construção civil. Quando forma esse volume de vazio embaixo, a construção em si começa a afundar, porque não tem mais aonde apoiar. E aí vai aparecer aquilo que você não gostaria que aparecesse. Então, veja, é muito comum o ser humano, de uma forma geral, principalmente os clientes mais leigos, eles valorizam muito a aparência. Torneiras caras, pintura cara, esquadria cara e etc. Mas quando se fala em terraplanagem, se fala em fundações de uma obra, se fala em estruturas de concreto armado de uma obra, se fala na qualidade das tubulações e conexões, quando se fala na qualidade das instalações elétricas, marca dos fios, disjuntores e quadro de força, todo mundo acha que está gastando muito, mas no final ele quer pôr uma tomada bonita, uma torneira maravilhosa, se possível folheada a ouro. O problema é que uma torneira, um vaso sanitário, um acabamento de tomada, você pode trocar a qualquer tempo numa obra depois que ela estiver pronta. Agora, problemas de estruturas, problemas de fundações, problema nas instalações hidráulicas e elétricas de uma obra, geralmente tem um custo muito alto e uma dificuldade enorme para ser consertado. Então, observe que estas coisas que aparecem pouco, que estão embaixo da construção ou dentro das paredes, é que realmente fazem uma obra funcionar, de acordo com aquilo que ela foi projetada. Em resumo, a obra tem qualidade. Então, observe bem que essa é uma coisa que você deverá pensar na sua vida. Geralmente, os clientes querem economizar nesta parte e querem gastar depois dos acabamentos para aparecer. Então, cuidado com isso, a qualidade daquilo que fica escondido, porque quando a qualidade é ruim, aquilo que está escondido aparece. Um detalhe importante, uma dica gratuita para você. Muito cuidado com essas obras de grande porte na execução. Atente à legislação ambiental vigente. Por quê? O fato de desmatar, atravessar rios, construir pontes, diques, canais, etc. e tal, geralmente causa problemas com a natureza, tanto a questão de vegetais quanto animais. E isto tem que ter todas as licenças
nacionais aí aprovados. Existe, por exemplo, SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, existem órgãos estaduais, existem órgãos federais que você precisa de todas as licenças antes de executar uma obra. Geralmente, quando você causa um estrago à natureza, isso é crime ambiental, logo é crime inafiançável. Então, você precisa muito cuidado com isso. Antes de executar uma obra, antes de prometer que vai ser possível, ver todas as questões de licença que são aí obrigatórias em qualquer país que você esteja trabalhando. Tá? Isso é muito importante na sua vida. Fique atento à legislação. A legislação ambiental ela é severa e geralmente é muito difícil de defender quando você comete crimes ambientais. Implantação de bueiros visa permitir a destinação correta das águas pluviais. Então, você tem ali, ó, implantação de bueiro. Então, olha aqui, você tinha aqui uma rodovia e tal, passando por cima, tinha um curso d'água por baixo. Então, o camarada fez aquilo que eu te mostrei nas fotos e passou aqui a rodovia por cima. Aqui eu tenho um enrocamento em rochas. Veja, ele fez um enrocamento em rochas, passou os tubos por baixo, colocou aqui, parece, a princípio, pela foto, sem uma análise profunditória, me parece uma rocha basáltica. Teria que fazer um exame mais consubstanciado, mas a princípio é uma rocha basáltica. Então, observe bem aí, veja, ele não brigou com a água continua atravessando aí embaixo. Etapas da terraplanagem ou terraplenagem. Primeiro eu vou fazer a escavação, que é escavar o material. No segundo momento eu tenho o carregamento, que você vai pegar, por exemplo, uma máquina, um equipamento, e vai carregar os caminhões. Esses caminhões farão o transporte para um novo local. Eu tirar do lugar mais alto e colocar no lugar mais baixo. Após o transporte, eu vou fazer o espalhamento desse material. Viajei recentemente para Curitiba e percebi naturalmente que existem muitas obras dentro do Londrina de Curitiba. Inclusive, eu tive que parar 5 ou 6 vezes para esperar as obras. Aquela felicidade, você fica meia hora, 20 minutos, ou às vezes mais ali parado naqueles trechos em que só uma pista funciona. Mas para nós, para mim que sou engenheiro, até que não acho tão ruim, porque daí você aproveita para ver, o pessoal está trabalhando, e você vê todas essas etapas na estrada. Tem escavação, o pessoal carregando, transporte, espalhamento de material, e as etapas complementares, a descarga e a compactação do material. Então você vê lá rolo pé de carneiro, rolo liso, rolo de borracha para as questões asfálticas, aí, cimento betuminoso, e assim vai. Naturalmente, o montante de dinheiro que envolve construir uma estrada. Então, você vê a quantidade de máquina e equipamento. Você pegar uma pela outra, uma máquina daquela 500 mil, tá? Uma pela outra, que tem máquinas de 2, 3 milhões. Então, você vê quanto dinheiro precisa para ter uma empresa daquelas que constroem estrada. Não é uma empresa qualquer, uma empresa de pequeno porte. Geralmente é uma empresa com centenas de funcionários e também com um poder financeiro gigantesco. Depois, naturalmente, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre essas questões, estaremos abertos. Aqui você tem o levantamento, então agora eu vou dar um passo atrás. Antes de fazer a estrada, eu falo isso que eu já fiz esse trabalho aqui também. Então, antes de fazer a estrada, propriamente dito, a limpeza, viu, Zanin? A limpeza, destoque, o desmatamento, etc., reforçar as pontes, reforçar e tudo mais, tem uma fase anterior. Você precisa fazer um levantamento. Quando se fala em terraplanagem, parte do pressuposto que já tenha sido realizado um levantamento elaborado e um mapa plano e altimétrico da área do projeto. Então, você tem que ter um levantamento. Aqui você tem um camarada levantando aqui a altimetria com equipamento comum, teodolito. Tem um aqui com GPS geodésico, tem um sujeito lá na frente. E aqui você tem, por exemplo, um camarada usando aí uma estação total ou uma total station. Então, observe bem aí essas questões. Aqui, só para você entender melhor, isso é um arquivo chamado KMZ. Tá? O que é um arquivo KMZ? O arquivo KMZ, em linguagem de engenheiro, é um arquivo que ele casa perfeitamente com o Google Earth Pro, por exemplo. O que você faz? Por meio de alguns levantamentos, então, você vai fazer o traçado possível da estrada. Então, veja aqui. Então, aqui eu tenho a propriedade por onde passa a estrada. A propriedade 33, 34, 35, 36, 37, vou indo embora. Ó. Eu tenho aqui as propriedades aí, conforme ela vai acontecendo por onde vai passar. Isso daqui é um trecho, só para você entender. Isso é um dos trechos aí do chamado KMZ da estrada. Bom, feito isso daqui, são desenvolvidos projetos. Observe aqui, ó. Eu vou ampliar para você entender melhor. Então, você tem ali o trecho, ó, lote Gleba 1, Guarani, ó, tem aqui a matrícula, etc. e tal, Cambé e Biporã, e aqui a área que é desapropriada. Então, veja, você tem ali as áreas todas, eu tenho uma tabela com todas as áreas. Então, aqui é a faixa de estrada.
Então, só para você entender também, eu tenho aqui o número dos lotes e quanto que foi perdendo. Então, essa área aqui que a estrada vai pegar aqui na linha pontilhada verde, essa área será passível de indenização. Veja, aqui nessa propriedade, só para você entender um pouco mais, sobrou esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, como ele é menor que uma quantidade de metros quadrados prevista em norma da ABNT, vai ser indenizado também, embora não será utilizado para fazer a estrada, porque sobrou um restinho aqui que a pessoa também não vai utilizar, então é indenizado também, tá? É bem comum essa situação. Então, observe bem aqui essa questão aí do projeto de uma estrada. Olha aqui, ó, você tem aqui. Outra questão que você precisa entender também, eu vou ampliar para você pensar melhor, é essa, veja aqui, uma estrada, se você analisar o seguinte, cada faixa daquela que passa um automóvel, geralmente tem perto de 3,20 metros, no máximo uns 3,5 para cada faixa de rolamento. Então, você pensa que uma estrada, que uma via vai e volta de mão dupla, ela tem, então, 7 metros. Não, engano seu, ela não tem 7 metros. Geralmente é desapropriado na largura em torno de 60 metros, pelo menos, de largura do eixo, 30 para cada lado. Aqui nesse trecho, como deve ter algum acostamento, alguma coisa, está dando aqui, ó, 45 com 44 praticamente, 89 metros de largura a faixa de desapropriação. E aí agora você vai entender mais um detalhe, viu, Zaninho? Um detalhe extremamente importante. Você que viaja sempre e não fica sentado lá no banco de trás, abraçado no ursinho, você vai perceber que nas estradas, de uma forma geral, tem um aviso assim: antes de construir de frente à rodovia, consulte o DNR. Por quê? Porque, na verdade, o camarada vem aqui para um posto de gasolina. Só que ele construiu na estrada, no trecho de domínio do DNR. Por quê? Porque, na verdade, do eixo da estrada, vamos imaginar, 30, 40 metros é do governo estadual ou federal. Não é dele, não faz parte da propriedade dele. Quando ele constrói o posto de gasolina aqui errado, ele automaticamente construiu no que é dos outros. E quem constrói no que é dos outros, de acordo com a lei brasileira. Se o cara construir uma casa em cima do meu terreno, a casa é minha, eu lamento informar. É assim que funciona a lei. Tá? Você construiu errado, o terreno dos outros é dos outros. E se o cara não gostava, você é obrigado a desmanchar com o seu dinheiro. Ah, mas ele ganhou a casa. Não interessa, ele não quer a sua casa, ele gosta de verde, você quer a sua casa de azul. Ele queria 3 quartos, ele fez com 2. Mas era de graça, problema teu. Pode tirar aquele troço de lá. Ou você ora, fala, levanta-te e anda. Quem sabe você tem fé? A casa muda do terreno do cara para o seu, já que você fez. Então, veja, é uma questão de fé, às vezes também. Então, observe bem aqui essa questão. As áreas desapropriadas aqui, ó. 1.500 metros. Aí você calcula o valor, como eu já fiz esse tipo de trabalho, e você, então, vai pagar a indenização. Aqui tem um trajeto, também tem as convenções, a área desapropriada, eixo da rodovia, corte, aterro, faixa de domínio existente, faixa de domínio projetada, eixo da rodovia projetada, faixa não edificante. Nossa, professor, tem legenda? Tem, amigo. O que eu ensino para você na sala de aula, está valendo, ó. Isso é um projeto aí, parte de um projeto de estrada. Ficou claro? Então, imagine que nós vamos fazer esse trabalho aqui só para te dar uma dica de como é que é um trabalho desse. Como nós não tínhamos um carro, porque aqui não pode ser esses escapes, esses carros de plástico que rodam na cidade, que eles chamam de Adventure, que eles chamam de um monte de nome engraçadinho, mas não consegue pegar uma pedra embaixo que o bicho já quebra tudo porque é de plástico, né? Tem que ter um carro de verdade, tipo um Jeep, uma Ranger, um troço que consegue andar no meio do mato, que tem tração nas 4 rodas, e que bate numa pedra, levanta o bico e cai de novo e continua, entende? Então, nós alugamos um carro para fazer isso daí quando a gente não tem. Aluga um carro bruto mesmo, de aço por baixo, que é para meter o bicho no meio do barro, no barranco, correr das vacas, no pasto, touro, tudo quanto é bicho, né? Muitas vezes tem cobra. É um serviço para não ter medo da natureza e nem da vida. Tem o cara que encara mesmo o negócio. É um serviço meio bruto, mas vale a pena. O rendimento também é bom. Todo trabalho deve ser planejado e apoiado em um modelo condizente com a realidade de campo, seja planimetria obtida por taquiometria ou quadriculação, ou mesmo cálculos apoiados em cotas de campo. Essa representação se constitui ferramenta fundamental para todos os cálculos dimensionados para a terraplanagem. Então, observe bem. Impossível determinar os valores de corte a aterro sem a representação do relevo da área. Então, você tem que ter aí o relevo. Quadriculação, que você já conhece, o método da quadriculação, lembra lá atrás o método da quadriculação? Método utilizado, que você vai variando as estacas aí de 3 em 3 metros até os 50 metros, dependendo do rigor do levantamento. Lembra? Eu estou recordando você, isso daqui, lembra? Você fazia as visadas, você podia fazer esse modelo.
E aqui alguns detalhes importantes. Olha, quando você aterra, as duas laterais você antes chamava de barranco. É importante anotar isso. A palavra barranco não existe mais na sua vida. Eu vou fazer uma oração para tirar da sua cabeça a palavra barranco neste momento, irmão. Vamos tirar isso da sua cabeça. Então, o que você vai fazer aqui? Quando você tem aterro, você vai colocando a terra por camada, essas laterais inclinadas são chamadas de saia. Saia do aterro. Como se fosse saia mesmo, feminino aí. Quando você corta, você também tem uma região inclinada. Mas quando essa região inclinada é oriunda do corte, isso chama talude. Atenção, a região inclinada, quando é oriunda de um aterro, é chamada de saia. A região inclinada, quando ela é oriunda do corte, é chamada de talude. Atenção às palavras, porque isso, na hora de calcular, faz diferença. Aqui você tem, de um lado, você tem o talude, porque houve um corte, aqui onde você colocou terra, você tem a saia. Cortes e aterros iguais e diferentes. Veja bem, eu tenho aqui a situação, eu tenho um perfil natural, o sujeito cortou aqui, ó, volume de corte, volume de aterro. Volume de corte, volume de aterro. E aqui eu tenho uma plataforma, o cara cortou aqui, ajustou, etc. e tal. Então, isso daqui é uma hipótese, eu cortar de um lado e colocar do outro. Quando você tem volume de corte igual ao volume de aterro, a palavra mágica, no meu terreno, atenção para esta palavra, que ela é extremamente relevante na engenharia. Quando você, dentro do seu terreno, você tira a terra de um lugar e coloca em outro lugar dentro da mesma obra, isso é chamado de compensação. Você não traz terra de outro local, você não leva a terra da sua obra para outro lugar. Você não faz empréstimo e não faz bota fora. Você trabalha dentro da sua própria obra, tirando terra, por exemplo, do lugar mais alto, colocando no lugar mais baixo. Isso na engenharia chama-se compensação. Nós vamos usar muito esse conceito na próxima aula para calcular as coisas. Então, anote bem essa questão. Então, veja, o camarada tirou daqui e colocou aqui, houve a compensação. Tirou aqui, colocou aqui, volume de corte igual volume de aterro, compensação. Deu uma cortadinha aqui na beirada, acrescentou aqui, compensação. Hipótese aí, você aqui vai ter o quê? Você pode, o cara retificou uma superfície e aqui ele também fez essa questão da plataforma horizontal. Então, aqui tem uma plataforma inclinada. Também é possível fazer plataforma inclinada. Tirar um pouquinho do lugar mais baixo, tirar um pouco do lugar mais alto, colocar no mais baixo e retificar aqui. E aí vai, veja, algumas hipóteses que você tem aí para resolver problemas. Algumas questões importantes. Classificação do material escavado. Tá? Essa classificação do material escavado é extremamente importante para que você entenda melhor aí. Por exemplo, o que é um material de primeira categoria? Então, materiais escaváveis pela lâmina de um trator esteira, por exemplo. Solos, pedregulhos, rochas, de uma forma geral, que são chamados de matacões. O que são matacões? São blocos de rocha de até aproximadamente 1 metro cúbico. Possam ser facilmente carregados ou transportados. Só para lembrar que possam ser facilmente carregados ou transportados, naturalmente, por um trator, porque 1 metro cúbico de rocha, para não pesar nada, vai pesar 2,5 toneladas, tá? Que é mais ou menos o peso do concreto. O concreto nada mais é também que uma rocha artificial. Então, observe bem essa questão. Isso é o material de primeira categoria. Material de segunda categoria, o que seria? Solos sedimentares, em processo adiantado de rochificação, e as rochas em adiantado processo de deterioração. Blocos de rocha com volume superior a 1 metro cúbico, que necessitam de fragmentação para permitir o seu carregamento e transporte. Então, observe bem. E, por último, mas não menos importante, material de terceira categoria, que são as rochas duras, que necessitam de uso contínuo de explosivo para serem escavados. Então, o que eles chamam de fogo, né? É necessário fazer fogo, isto é, na verdade, você vai usar explosivo para fazer esse tipo de trabalho. O material primeira, segunda e terceira categoria, o material mais fácil de trabalhar, o melhor para nós engenheiros, é o de primeira categoria, que é o mais mole, o mais barato para trabalhar. Aqui, quanto mais você vai subindo aqui, você vai ter aí maior dificuldade. Mudando essa questão para uma obra residencial, muitas vezes você vai fazer uma casa num determinado local, aí você não olha esse tipo de coisa, você não faz sondagem. Aí a casa estava programado que teria um subsolo. Eu já vi várias coisas desse tipo, não posso falar o nome, mas em vários condomínios aqui em Londrina. O jeito programou que a casa seria terra, teria uma garagem do subsolo. Na hora que ele foi abrir o subsolo com a máquina,
a casa, o terreno é uma rocha pura. Aí ou ele vai usar uma britadeira, porque não pode usar explosivo. Se ele explodir, usar explosivo numa quadra urbana, ele vai trincar todas as casas num raio de 100 metros, 200 metros. Então, ele vai ter que trabalhar com meio alternativo, e custa muito caro. Outra coisa que acontece muito, tem alguns condomínios aqui em Londrina, um em específico, que tem muito esse problema, é a questão de água no subsolo. Você compra um terreno maravilhoso, fazer uma casa, fazer um projeto dele, não faz sondagem. Quando você começa a furar, todo buraco que você faz enche de água. Para concretar isso, é uma dor de cabeça lascada. O custo da sua obra vai para a lua. Então, veja, você como futuro engenheiro, antes de prometer que vai fazer uma casa para alguém, alguma coisa com custo fixo, olha bem, Zanin, antes de prometer qualquer coisa com custo fixo, é importante fazer uma sondagem. Por quê? Você deve detectar se o terreno tem problema de material orgânico, gases, o terreno tem problema, por exemplo, de rochas em excesso, que você não vai conseguir perfurar, ou o terreno tem, por exemplo, um lençol freático mais aflorado, em que tem muita água, quando você começa a furar 1, 2 metros, já enche tudo de água. Então, tudo isso tem que ser visto, porque isso muda o custo da obra, e não é para menor, sempre para maior. Então, é importante aí saber essas questões aí para fazer uma obra. Imagine o seguinte, eu vou fazer uma valeta aqui com esse trator aqui, uma valeta, 1 metro de largura, 1 metro de profundidade. Então, imagine que eu coloquei aqui dos lados uma lona plástica. Toda a terra que eu tirei, eu coloquei em cima dessa lona. Terminado de fazer a valeta, eu vou colocar a terra de volta dentro da valeta. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: vai sobrar terra, vai faltar terra ou vai dar exatamente na medida? Veja, eu tirei a terra com o trator para olhar ali, fazer algum serviço, coloquei na lateral da valeta. Depois eu pego o trator, vou colocar a terra dentro da valeta de volta. Pergunto, na hora que eu tampar a valeta com a mesma terra, falta terra, sobra terra ou vai dar certinho na medida? Esse estudo na engenharia é chamado de empolamento do solo. Então, a palavra é essa, empolamento. Se considerarmos uma determinada massa de solo natural, volume natural VM, esta massa de solo apresentará um aumento de volume ou empolamento após o solo ser escavado, com um volume solto, VS maior que o VM. Então, quando eu tiro a terra e coloco do lado, fica um volume gigante, muito grande. A mesma massa de solo apresentará, após compactado, um volume compactado VC menor que VM. Então, sempre falta terra. Veja, você tira a terra, coloca do lado, fica um volume gigante, porque as partículas afastam. Quando você coloca a terra de volta no buraco, você vai compactando, sempre vai faltar terra. Tanto é que você percebe quando a Sanepar ou qualquer empresa faz um buraco numa via pública, ela vai lá depois e tampa aquela valeta que ela faz. E geralmente afunda, né? Eles solavancam, né? Então, o que eles fazem? Eles deixam um pouco para depois tampar, ficaram mais espertos nos últimos tempos, tá? Então, você tem esse problema aí. A regra geral, atenção, isso não é, só para você entender melhor, isso não é uma regra assim, que vale para todos os casos. Mas aqui, no nosso tipo de solo, quando é um solo igual ao nosso, argiloso, etc. e tal, a lenda diz, está em vários livros, que o volume solto é 35% maior que o volume natural. Então, quando eu tiro a terra da valeta e põe do lado, ele fica 35% maior. Quando eu coloco essa terra de volta dentro do buraco e vou compactando, é 15% menor, logo falta 15%. Então, por exemplo, se eu tirar 10 metros cúbicos de terra, quando eu colocar ele solto, vira 13,5 metros cúbicos. Quando eu ponho isso de volta, os 10 metros cúbicos vira 8,5, vai faltar 1,5 metro cúbico aí, vai faltar 15%. Então, observe bem esse detalhe aqui. Essa é a regra geral. Veja, são coisas que você tem que entender melhor. Quando você fala em areia, areia geralmente não compacta. Se você tira 1 metro cúbico de areia, põe numa caixa, depois despeja ela continua 1 metro cúbico. A areia não aperta mais do que o normal, etc. e tal. Ela não é plástica, tá? Não sei se você já pensou sobre isso. É diferente os conceitos. Dentro para esse tipo de solo, geralmente você trabalha aqui, dentro dessa situação. Para termos noção dos volumes calculados, vamos ver alguns exemplos de capacidade de carga de equipamentos empregados em trabalho de movimentação de terra. Logicamente que a capacidade volumétrica de cada equipamento é variável, de acordo com o tipo e estado do material a ser transportado. Por exemplo, você foi fazer estágio lá numa construtora. Aí o teu engenheiro-chefe, né, ele fala assim: ô, meu estagiário, amanhã de manhã você liga lá em várias empresas dessas que vendem transporta terra, nós vamos precisar comprar terra para a obra X.
Vê para mim, por favor, o preço do caminhão de terra para entregar lá na obra tal, no edifício tal. Aí você, né, já chegou cedo, você é tudo cheio de vontade, já fez uma lista de madrugada, você chegou lá com a coisa pronta, você não é besta, né? Entrou lá na internet, fez uma lista das principais empresas que faz transporte de terra, chegou de manhã, já pegou o telefone e foi ligando, né? Ó, essa empresa, olha, eu queria, então, terra, assim, quanto que custa e tal, porque a hora que o patrão chegar, você, como um bom estagiário, querendo depois do emprego, ó, já liguei lá, tem a empresa ABCD, empresa A é tanto, B é tanto, C é tanto, aqui fazem tantas vezes, essa daqui entrega daqui a pouco, essa daqui não pode fazer esse mês, só pode o mês que vem, porque o prazo também é importante, essa empresa é mais barata, mas você pode fazer o serviço daqui 6 meses. Então, você já levantou tudo. O problema foi o seguinte, quando você ligou lá na empresa e perguntou quanto custava o caminhão de terra, a moça que te atendeu falou assim, é toco ou é truco? Você falou, 6, ladrão. Ela perguntou se era toco ou era truco, professor, eu truquei sem ver. Mas você não viu nem as cartas, não, professor, eu truco sem ver. Jogar truco é uma tradição, né? Na obra, lá como engenheiro, joga um truquinho com os peão para ficar mais amigável, né, a coisa, né? Então é importante você ter essa formação complementar da engenharia, né? Só não pode ficar jogando muito truco, porque daí o cara não estuda, né? Pula, né? Aí são muitos anos, fica 10 anos fazendo engenharia jogando truco, sai com doutorado em trucologia, e a engenharia não terminou. Qual que é a diferença, Zanin? Toco ou truco? O caminhão toco é esse caminhão que só tem um eixo. O caminhão truco ou trucado é esses caminhões que tem mais de um eixo. Daí, naturalmente, vem a palavra truco, vem da palavra truck, em inglês, do caminhão, na língua portuguesa, muito provavelmente. Tá? Por isso nós chamamos este caminhão trucado. É uma tradução mal feita para a língua portuguesa. Tá claro? Então, caminhão toco, caminhão truco. Geralmente, o toco carrega, o Zanin já colocou aqui embaixo, 6 metros cúbicos, e o caminhão truco carrega mais, alguns carregam 9 até 12 metros cúbicos. Então, muitas vezes você vai perceber o seguinte, você vai lá, o camarada falou, ó, o meu caminhão custa, sei lá, R$100. O outro fala, meu caminhão custa por viagem R$150. Tá, mas você perguntou o volume do caminhão, porque às vezes o caminhão do cara é mais barato, mas carrega bem menos terra, a metade. Ficou claro essa ideia na sua cabeça? Então você vai fazer um orçamento para o patrão, que daí o engenheiro fala assim, mas esse caminhão mais barato, que tamanho que é? Você fala, mas tem diferença? Tem, amigo. Depende do caminhão que você vai usar para carregar. E tem também o carregamento, o pá carregadeiro, que é para carregar o caminhão, catar o material no chão e pôr em cima do caminhão. E tem esse tipo de caminhão aqui, que é o caminhão fora de estrada, que são caminhões que carregam, às vezes, 80, 90 toneladas de material. Só para você ter uma noção, esses caminhões costumam ter a roda de 3 metros de diâmetro. Para você não falar que estou mentindo, eu vou coloquei uma foto aqui de um caminhão desse de verdade. Olha o tamanho da pessoa e o tamanho do caminhão. Pensa só no monstro. Esses caminhões geralmente são, embora agora está discutindo a ideia do carro elétrico, esses caminhões eles são também elétricos, a grande maioria deles. Cada conjunto de duas rodas tem um conjunto de motores. Cada conjunto desse é um motor. Então, pensa num troço poderoso. São motores potentes. Eles desenvolvem baixa velocidade, mas aguentam carregar um peso fora do comum. A velocidade máxima deles aí deve ser em torno de 40 km por hora. Mas, em contrapartida, eles carregam uma carga fora do comum. Geralmente é utilizado em usinas hidroelétricas, utilizado em grandes construções rodoferroviárias, etc. Então, veja aí um modelo do caminhão, chamado caminhão fora de estrada, ou equipamentos fora de estrada, porque, naturalmente, pelo tamanho do motorista, aqui você já viu que ele não cabe numa estrada, daí o nome. Aqui você tem também essa máquina chamada de motoniveladora, um motonivelador, conhecido popularmente como patrola na obra, motoniveladora, também conhecido como patrola. Aqui você tem um trator de esteira porque tem essa peça aqui, esteira, e aqui para empurrar naturalmente o material. Vale lembrar um detalhe importante comparativo. Os tratores com pneus de borracha, chamado pneumáticos, os tratores em pneu de borracha, eles são mais rápidos, têm maior velocidade de trabalho. Os tratores em esteira são mais lentos, porém eles têm maior firmeza nos solos. Para solos ruins, solos piores, lugares que afundam, alagados, etc. Então, o trator de esteira consegue trabalhar. Ele é mais lento, mas ele trabalha em piores condições. O trator com roda de borracha é mais rápido, mas ele não é tão eficiente quando ele tem um terreno muito ruim. Tá? Então, é importante você ter essa noção aí, porque que existem diferentes tipos de rodas de tratores. Aqui você tem um equipamento chamado Motoscraper, igual está escrito aí. O Motoscraper é um equipamento que tem uma caçamba no meio aqui. Como é que funciona o Motoscraper? Você tem aqui, ele vai pela estrada e você tem uma situação assim, ele consegue retirar terra do lugar mais alto
e ele deixa cair terra na região mais baixa. Olha que detalhe interessante. Ele tira a terra do lugar mais alto e deixa cair terra no lugar mais baixo. Então, se você tem ali uma diferença na estrada, ele vai raspar sempre o mais alto e pela abertura ele acaba deixando cair terra no lugar mais baixo. Essa é a ideia aí do moto-scraper, é utilizado realmente em grandes obras aí de engenharia, etc. e tal. Galera, um abraço para vocês, felicidades e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera.